Hora Retrum apresenta Aconteceu Comigo. Relato de hoje, a brincadeira do copo. O que irei relatar não se trata de uma simples brincadeira, e sim assunto muito sério, chamado de a brincadeira do copo, que mais se assemelha a uma evocação, um jogo, onde se tenta entrar em contato com os mortos. Alerto a todos que jamais, de modo algum, pratique esse jogo, esse ritual que considero extremamente perigoso. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos e sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Na época, estava com 14 anos e, como qualquer adolescente, passava boa parte do tempo com meus amigos. Éramos todos vizinhos e com a mesma faixa etária. Estudávamos pela manhã e à tarde nos encontrávamos para jogar videogame, bola, conversar. Nosso grupo era formado por 5 pessoas. Estávamos sempre juntos. Foi aí que, no fim de uma tarde de julho, especificamente uma sexta-feira, que um de nossos amigos, Gabriel, deu a grande ideia de realizarmos algo diferente, que havia visto em um filme e queria testar se realmente funcionava ou não. E era a tão conhecida brincadeira do copo. Falou que mesmo sem um tabuleiro, poderia ser feito. Assim Gabriel nos explicou como que teria que ser montado e como seria todo o processo a se realizar o jogo. Já tínhamos ouvido falar e não demos muita atenção ao que ele pediu. Comentamos que aquela brincadeira não se passava de uma grande mentira, uma ilusão criada pelos filmes de Hollywood para assustar as pessoas e que aquilo era tudo manipulado. A única pessoa em nosso grupo que levou o assunto a sério foi Bruna, pois os seus pais eram espíritas e até frequentavam um centro que seguia a doutrina espírita de Allan Kardec. Na mesma hora em que debatíamos o assunto de fazer ou não a brincadeira, Bruna nos recomendou para que tirássemos essa ideia da cabeça, que aquilo era perigoso e que não brincássemos com tais fenômenos. E nos explicou também que as pessoas que faleciam e não aceitavam sua morte, no caso a passagem para o mundo espiritual, ficavam presas em nosso plano, vagando, tentando compreender sua situação. Eram almas aflitas que por algum motivo se mantinham presas a esse plano e não aceitavam de modo algum o seu desencarne, ficando assim vagando entre nós, os vivos. Por esse motivo, se tornavam os espíritos agressivos, zombeteiros, conhecidos como obsessores, ficando presos neste mundo, sugando nossa energia vital, tirando a energia das pessoas. Bruna, pela sua pouca idade, 15 anos, era bem convicta em sua fé e nos alertou. Mesmo com as recomendações e alertas de Bruna, decidimos realizar a tal brincadeira. Com todo o assunto, ficamos ainda mais curiosos em saber se tais espíritos existiam ou não. Não dando ouvido aos conselhos da amiga, nos reunimos na casa de Gabriel, a fim de preparar o jogo. Ajudando Gabriel, cortamos vários papéis e em cada um escrevemos as letras do alfabeto, números de 0 a 9 e mais 2 papéis escritos sim e outro não. Assim, por volta das 19 horas, nos reunimos. Eu, Gabriel, dono da casa, Elias e Tiffany, com tudo pronto para darmos início à brincadeira. A mãe de Gabriel chegava do serviço sempre por volta das 22 horas, então teríamos 3 horas para jogar e chegar a alguma conclusão. Reunidos na mesa de sua sala, acendemos 4 velas ao redor dos papéis cortados com as letras e demos início ao ritual. Ali, com a sala toda escura, iluminada apenas com as velas, colocamos as pontas dos dedos sobre o copo virado de cabeça para baixo, no círculo, e assim fizemos a oração do Pai Nosso. Ali, todos concentrados, Gabriel começou com as perguntas. Tem alguém aí? Existe alguma alma aqui? Algum espírito deseja se comunicar? Porém, nenhuma resposta. O copo permanecia intacto, parado sobre a mesa. Mais algumas perguntas e nada acontecia. Nisso começamos a desacreditar e a dar risada. Nesse exato momento,
Para nosso espanto, algo aconteceu. Escutamos uma forte batida na parede da sala, como se alguém desse um murro na parede. E Gabriel, de olhos arregalados, decidiu perguntar: "Tem alguém aí?" E o copo lentamente começou a deslizar sobre a mesa, em direção ao papel que estava escrito "Sim". Ainda não acreditando, Gabriel pediu um outro sinal e, para o nosso pavor, a porta do banheiro que ficava no corredor se abriu bem devagar. Dava para ouvir o ranger da porta. Ao ver aquilo, começamos a acreditar, pois as janelas estavam todas fechadas e seria impossível entrar uma corrente de ar. Nesse momento, nossa amiga Tiffany, que participava conosco, se levanta e fala que não iria mais participar daquilo. Mesmo com a nossa assistência, ela se levantou e foi embora. Sem ela mesma, decidimos continuar as perguntas. Eu tomei a frente e perguntei se quem estava ali era o espírito de um homem ou uma mulher. E o copo se moveu para a letra H. Nossa curiosidade de saber quem era ou o que era aquilo só aumentava. Elias, nosso amigo, também decidiu perguntar quantos espíritos estavam ali em nossa presença. E o copo, nos surpreendendo, disparou para o número 4. Eu, ainda mais curioso, perguntei em voz alta: "Quando você morreu?" E o copo mais uma vez nos respondeu, se movendo para os números 1998, formando assim 1998. Nesse momento sentimos um forte vento se passar por nós, mesmo com todas as janelas fechadas. Gabriel rapidamente fez mais uma pergunta: "Qual foi o motivo da sua morte? Do que você morreu?" E o copo, letra a letra, formou a palavra suicídio. Até hoje me lembro daquele momento e aquela sala gelada. Sentia calafrios. A sensação era de que estávamos sendo observados. Até aquele momento, sabíamos que estavam acompanhados de 4 espíritos e que o que se comunicava com a gente havia tirado sua própria vida em 1998. Sabendo disso, decidimos encerrar o jogo, parar o quanto antes aquelas perguntas. Então Gabriel agradeceu ao espírito e falou que estávamos encerrando, acabando naquele instante a comunicação com ele. Agradecemos pelo contato e nisso o copo que estava parado se encheu como se fosse uma fumaça, uma névoa. Sim, uma fumaça branca, meio acinzentada, preenchia todo o copo virado sobre a mesa. Ficamos ainda mais apreensivos com aquilo que vimos e tínhamos certeza que aquilo era uma manifestação do sobrenatural. Ainda sentados em volta à mesa, observando aquele copo nebuloso, começamos a orar o Pai Nosso. E quando começamos a oração, aquele copo, bem à nossa frente, estoura. E as 4 velas se apagam, nos deixando no escuro total na sala. Um barulho absurdo vindo da porta do banheiro começa. A porta se abria e fechava sozinha. Era como se alguém estivesse com muita raiva e abrisse e fechasse aquela porta com toda a sua força. Já assustados, pulamos da cadeira e procuramos acender a luz da sala. E para piorar a situação, a luz não acendia, de jeito nenhum. Até que Gabriel consegue encontrar a chave abrindo a porta da sala. Saímos correndo, sem olhar para trás. Elias foi correndo para sua casa e Gabriel foi junto comigo, pois não iria conseguir voltar para a casa dele depois de tudo aquilo, e ainda mais sozinho. Ficamos um tempo parados em meu quintal, recuperando o fôlego e processando tudo o que acabávamos de presenciar. De meu quintal, conseguimos observar que na janela do banheiro de Gabriel se encontrava uma sombra, e a luz não parava de piscar. Como a casa dele era de frente para a minha, vimos perfeitamente a sombra de um rosto na janela nos olhando.
estávamos aterrorizados. E entrando em casa, tentamos disfarçar o pavor em nossos olhares. Em meu quarto, esperamos a mãe de Gabriel chegar do trabalho. Mesmo quando a mãe dele chega, ele pede para dormir em minha casa. Não iria conseguir passar aquela noite onde tudo tinha acontecido. Demoramos um bom tempo para contar tudo o que havíamos visto naquela noite. E a partir daí, Gabriel nunca mais foi o mesmo. O que era para ser uma simples brincadeira se tornou em um grande pesadelo. Eu mesmo comecei a ouvir choros à noite, acompanhado de passos que vinham no corredor. Demorava para pegar no sono e estava sempre assustado. Minha mãe, já sabendo de tudo, me aconselhou que fizesse uma confissão ao padre e que voltasse a frequentar as missas de domingo. Ler mais a Bíblia, me aproximasse mais de Deus. Assim fiz, e aos poucos o medo foi passando e nunca mais ouvi aqueles passos e choros à noite. Elias, nosso amigo que também participou daquela noite, ficou um pouco perturbado. E um dia de aula, descendo as escadas do colégio, pisou em falso, caindo e quebrando uma das pernas. Também foi para a igreja comigo, e as perturbações cessaram. Porém, o mesmo não ocorreu com nosso amigo Gabriel, que a partir daquela noite começou a ter pesadelos horríveis e mal conseguia dormir à noite. Já não se alimentava direito, andava cabisbaixo, calado. Gabriel sempre comentava na escola de um sonho que tinha, com um homem, fosse um vulto preto, na beira de sua cama, o observava e tinha olhos vermelhos. Sua mãe também comentava, a vizinhança, que ouvia barulhos estranhos à noite na casa e que a casa sempre permanecia gelada com algum vento estranho, que ela não sabia de onde vinha. Gabriel foi piorando, sua saúde já não era mais a mesma. E para piorar, ele foi diagnosticado com depressão. Os meses se passavam e mal víamos Gabriel, que pouco a pouco ia deixando as aulas. E quando o víamos, estava sempre calado, sempre triste. Só falava dos pesadelos que estavam piores e que toda noite via um homem enforcado em seu banheiro. Aquilo nos arrepiava. Infelizmente, Gabriel foi internado em um centro psiquiátrico para tratamento. Sua mãe, mesmo sabendo de tudo, porque contamos sobre aquela noite, não acreditava em uma palavra. Falava que essas coisas eram invenção nossa, coisa da nossa cabeça, e que seu filho estava com problemas sérios, problemas psiquiátricos, que teriam que ser tratados por médicos. Oferecemos várias ajudas, mas, infelizmente, ela não acreditava. Com nossas amigas Tiffany e Bruna, nada ocorreu. Sem dúvida, Gabriel foi o mais afetado com essa brincadeira inconsequente. Hoje não temos mais notícias dele, pois sua mãe se mudou de nosso bairro e nunca mais entraram em contato conosco. Espero que onde ele esteja hoje, esteja bem e recuperado. Oro até hoje por ele. Continuo morando em Nova Iguaçu, na mesma casa desde minha infância. E a casa onde Gabriel morava, várias outras famílias já passaram. Porém, ninguém fica muito tempo. Já vimos até algum padre entrar para ir abençoar a residência, a pedido de novos moradores. Mas ninguém permanece naquela casa por muito tempo. Não sei se aquela noite abrimos algum tipo de portal ou algo do tipo, mas aquela casa me causa arrepios até hoje. Hoje mais velho, com 23 anos, vejo o perigo de praticar tais atos. Éramos adolescentes e curiosos. Queríamos ver se tudo aquilo que falavam era verdade ou não, e descobrimos da pior forma. Se pudesse voltar ao tempo, teria seguido os conselhos de Bruna, e não deixaria Gabriel ou qualquer outra pessoa se envolver com tais forças. Um conselho de quem passou e viu o mal de perto.
jamais façam essa brincadeira, pois não se trata de uma brincadeira, é real. Esses espíritos existem e estão mais próximos do que podemos imaginar. Envie você também o seu relato, sua história, sua experiência sobrenatural para o e-mail orarebrum@gmail.com. Incentive o canal, curta, comente, deixe sua opinião. Até a próxima. Obrigado.